Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Muito bem-vindo a todos, é um prazer ter sua audiência novamente conosco. Isso, e hoje nós estamos aqui com mais um testemunho para o quadro Qual a Sua História? Exatamente, nós temos uma playlist aqui no canal com esse nome, Qual a Sua História, onde tem diversos testemunhos de vida muito impactantes, e hoje nós temos o privilégio de ter um palestrante aí muito conhecido também, né? A gente vai apresentar ele para você daqui a pouco. Ele é o Henderson, e o Henderson, ele escreveu um livro aí que impactou muitas pessoas realmente. Estamos orando aí, o livro atualmente não está mais em edição, mas estamos orando para que volte aí, porque tem uma demanda Sim, querendo, né? mas Então, ele vai falar um pouquinho isso exatamente. depois, durante o testemunho. Mas o Henderson, ele fala muito sobre profecia, ele ensina muito sobre isso. Então, se você procurar um pouquinho sobre ele no YouTube, vai ver vários vídeos e conteúdos desse assunto e aprender muito também. Então, mas hoje vocês vão conhecer quem é essa pessoa, né? Da onde ele veio, como ele conheceu a Cristo, como foi o contato dele com as profecias e o que Isso, isso significa na vida dele hoje, né? exatamente. E para você aí que está com muitas dúvidas aí no coração, que ora firmemente para Deus, Senhor, me mostra um caminho, me mostra uma luz, nós temos certeza que essa live é para você. Sim, se você é aquela pessoa que lê as profecias Não entende, né, e não também? entende, então você vai conhecer uma pessoa aqui que ensina as pessoas sobre isso, e eu tenho certeza que você vai querer estudar mais um pouquinho sobre esse assunto, Eu né? fui impactado por isso há uns anos atrás e realmente abriu a minha mente. Então, eu espero que o mesmo impacto que teve na minha vida também tenha na de vocês. Sim. Então, seja muito bem-vindo, né? Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo também. Como o William falou, nós temos essa playlist, você pode acompanhar diversos outros testemunhos que trouxemos aqui no canal de assuntos mais variados possíveis, de amizade, sobrenaturais, né? De conversão, enfim, Exato. muitas coisas. Então, só depois você procurar, tem até testemunhas internacionais, trouxemos alguns autores de livros, né? O Henderson também é autor, depois ele vai falar um pouquinho dos materiais dele, mas você consegue acompanhar tudo isso aqui no canal, lá na playlist, e também continuando acompanhando a gente, porque a cada semana a gente tem trago mais testemunhos, mais histórias, que são histórias que ajudam a nossa fé, né? Eu sempre tenho muitas reflexões e me ajuda muito esses testemunhos, eu gosto bastante, então eu acredito que também vai fazer muito bem para você e vai te aproximar também um pouquinho mais de Cristo. Com certeza, com certeza. E antes de nós iniciarmos, vamos fazer uma oração e após iremos apresentar o Henderson para todos vocês. Exato. Vamos orar então? Oremos. Maravilhoso Deus, muito, muito obrigado pela oportunidade que estamos tendo aqui de adorar o seu santo e eterno nome. Obrigado pelos milagres que o Senhor faz na vida dos seus servos, Pai, e pela oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar essas bênçãos para engrandecer o seu santo e eterno nome. Obrigado também por, neste momento, o irmão Henderson estar aqui mais uma vez testemunhando, trazendo essa luz, Pai, que o Senhor concedeu a esse seu servo sincero, que hoje atua, Pai, firmemente para trazer essa luz, essas explicações, desmistificar, Pai, algumas coisas que para nós às vezes parece muito complexo, muito complicado, mas o Senhor levanta servos fiéis para trazer essa compreensão, esse entendimento para todos nós. Que essa mensagem seja impactante para os corações sinceros, Pai, e que esse testemunho possa alcançar muitas almas para a tua glória. Amém. Pedimos também que o Senhor abençoe as conexões aqui também neste momento, esse ministério mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Então vamos dar as boas-vindas ao nosso amigo Henderson. Oi, Henderson, seja Seja muito muito bem-vindo. bem-vindo. Olá, saudações a todos. Fico feliz por estar com vocês hoje, irmão William, irmã Adriana. É uma satisfação muito grande. É um prazer enorme para a Privilégio gente, nosso, assim. com certeza. Nós E tentamos marcar algumas vezes também, não dava certo por causa da agenda, né? Mas Deus tem um momento certo para acontecer essa live, com certeza. exato.
Então, os momentos que seguem são seus. Que Deus abençoe e que, mais uma vez, o nome dele seja exaltado nesse testemunho, Amém. nessa transmissão aqui. Amém, glória a Deus. Tá certo. Novamente quero dizer que é uma satisfação estar com vocês e com os que acompanham o canal que vocês mantêm. Realmente são vídeos muito inspiradores, são histórias muito interessantes que são contadas. E hoje vocês me convidaram para poder partilhar alguma coisa da minha experiência. Primeiramente, vou me apresentar. Meu nome é Anderson Velten. Eu sou capixaba. Eu, na verdade, sou da cidade de Vila Velha, faz parte da Grande Vitória, Espírito Santo. Mas, no momento, eu estou em Brasília. Estou falando agora de Brasília, eu estou permanecendo aqui em Brasília, porque atuo como assessor jurídico no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Estou no gabinete de um desembargador federal. E eu realmente tive o privilégio de recentemente publicar 2 livros. Um foi o livro A Astronomia e a Glória do Adventismo, e no final do ano passado publiquei o livro Movendo o Braço do Altíssimo. O livro Astronomia e a Glória do Adventismo está no momento esgotado. Isso é muito bom, porque quer dizer que o livro teve uma boa receptividade, ele foi muito bem recebido. E, por outro lado, ficamos assim pesarosos de não ter mais exemplares para poder disponibilizar a todos os interessados. Mas estamos planejando publicar em breve uma segunda edição do livro, uma edição revisada e ampliada de A Astronomia e a Glória do Adventismo. E no final do ano passado eu consegui publicar um outro livro, que é o Movendo o Braço do Altíssimo. Esse eu tenho aqui para mostrar, é este livro aqui, Movendo o Braço do Altíssimo. Ele é publicado pela editora Luz do Mundo e é comercializado pela loja virtual da mesma editora. Então, Movendo o Braço do Altíssimo, como orar segundo a vontade de Deus, um estudo sobre a oração, vida devocional e liturgia na adoração. Bem, mas os irmãos me chamaram para contar um pouco da minha experiência, qual foi a minha trajetória que me levou até esses livros, né? Vou contar um pouco dessa trajetória. É isso, William e Adriana, se vocês tiverem alguma questão específica, vocês me interrompem aí para nós podermos trocar alguma ideia sobre quer seja sobre a trajetória de vida, quer seja sobre os próprios temas bíblicos que geralmente são um objeto do meu estudo. Perfeito. Bem, eu sou de uma família católica não praticante, eles vão à igreja, mas não com regularidade, e eu tenho 2 irmãos, mas não são adventistas. Minha família não é da igreja adventista do 7º dia. E quando eu atingi a idade de entrar na primeira série do ensino fundamental, na minha época era 1º grau, né, que se falava, meus pais optaram por me matricular na escola adventista, especificamente na escola adventista do bairro Ibis, lá em Vila Velha, Espírito Santo, Centro Educacional Adventista do Ibis. E eu estudei lá os 8 anos, naquela época eram 8 anos, os 8 anos do 1º grau, do ensino fundamental. E eu posso dizer para vocês que a minha experiência particular na escola adventista foi maravilhosa. Eu gostei demais de ter estudado na escola adventista.
foi muito bom para mim, foi excelente. Eu sentia aquele ambiente da escola adventista como sendo um ambiente diferenciado, era um ambiente que, para mim, era um ambiente celestial. Por mais que os alunos pudessem ser meio peraltas e pudessem haver algumas coisas, algumas brigas, como acontece em todas as escolas, mas aquilo que a escola proporcionava podia não ser perfeito, mas foi algo que me tocou profundamente. Era tudo muito diferente do que dava para ver ou na televisão, ou na vizinhança, no mundo ao redor. Eu gostava especialmente dos encontros de capela, quando toda a escola se reunia para um culto. Eu gostava muito daqueles encontros de capela. Em alguns anos acontecia às terças-feiras, em outros anos às quintas-feiras. E lá o capelão contava histórias bíblicas e nós cantávamos cânticos bíblicos sacros. Então, eu gostava muito daquilo tudo. Gostava das aulas de religião, especialmente me impactou muito na segunda série. Eu tinha 7 anos de idade, a minha professora, a Vera Dalla, aliás, a tia do Leandro Dalla, que eu fui aluno da mãe do Leandro Dalla, fui aluno da tia e da mãe dele. E a Vera Dalla foi uma professora que me impactou muito, porque ela dava estudos bíblicos para a gente. Eu aprendi sobre a volta de Jesus e sobre o milênio ali com 7 anos de idade. Eu gostava muito de aprender tudo aquilo. Quando eu chegava em casa de noite, porque eu estava no turno vespertino, sempre estudei quase sempre no turno vespertino. Eu chegava em casa, eu queria reproduzir as coisas que eu aprendia na forma de brincadeira. Então, a história do milênio, eu pegava ali a banheira de dar banho no meu irmão caçula, e era uma banheira amarela. Então, é a Cidade Santa. Essa aqui é a Cidade Santa. Os bonequinhos, eu fazia que era Satanás e os ímpios tentando tomar a Cidade Santa. Eu gostei demais de tudo que eu aprendi ali com a Vera Dalla, com a Teresa Dalla, que é a mãe do Leandro. Ela contou durante o ano a história de Elias e Eliseu, isso na 3ª série. E, para mim, aquilo foi muito bom, foi muito interessante. Então, eu gostava muito da escola adventista. Ela tinha um diferencial no vestuário, tinha um diferencial na sexta-feira, que a gente saía mais cedo. Era tudo especial, tudo diferente. Na cantina não se vendia Coca-Cola, por exemplo. Eu não entendia muito bem por quê, mas em casa, na época, eu bebia Coca-Cola, mas eu não sabia por quê. Mas eu sabia que era uma coisa boa, era uma coisa diferente. E quando cheguei à 7ª série, o que aconteceu na 7ª série? O pastor Paulo Barbosa, que era o capelão da escola e professor de religião, começou a ministrar estudos bíblicos também para os alunos. E ele, então, passou a ministrar o seminário As Revelações do Apocalipse. O que ele fazia? Ele entregava a lição do seminário para os alunos e a Bíblia. E os alunos preenchiam. E ele dava uma explicação geral, ele não entrava muitas vezes em muitos pormenores, mas dava uma explicação geral. E eu me lembro até hoje, até da sala em que nós estávamos, quando nós chegamos à lição de número 15, a profecia que fala da hora do juízo. E eu fui acompanhando aquela lição, preenchendo as lacunas nas perguntas e respostas, e me deparei com a nota explicativa que falava das 70 semanas proféticas de Daniel. Quando eu vi aquilo, eu fiquei impressionado.
Eu pensei, gente, mas isso é verdade? Então já havia uma profecia dada 500 anos antes de Jesus, que anunciava a data do batismo de Jesus e a data da morte de Cristo. Aquilo mexeu muito comigo. E mexeu muito comigo porque, nessa época, eu tinha 12 anos de idade e eu ficava, muitas vezes, a me indagar. Será que realmente as coisas existem como a religião propõe? Será que quando a gente morre não é o fim de tudo e tudo se acaba? E aquilo me deixava muitas vezes meio triste, meio pensativo. Será que a morte é o fim de tudo? Eu me lembro quando eu ia com os meus pais e irmãos para Domingos Martins, que é um município do interior do Espírito Santo, na região serrana, e minha família ela é procedente de Domingos Martins, e eu via aquelas pessoas idosas sentadas em frente às suas casas. Aqui é uma cidade de colonização alemã, então aqueles alemães assim, aquelas pessoas bem enrugadas, e eu ficava olhando, gente, elas estão no final da vida, então ali elas vão caminhar para o sepulcro e acabou. Mas naquela lição número 15 do Seminário As Revelações do Apocalipse, aí eu até já comento aqui que, embora hoje a igreja não use mais assim para o dia a dia o Seminário As Revelações do Apocalipse com material de estudo, mas a Casa Publicadora Brasileira continua vendendo o kit das lições. Quem quiser adquirir, consegue adquirir lá com a Casa Publicadora Brasileira. Então, quando eu cheguei àquela lição e vi a profecia das 70 semanas, eu fiquei impressionado. Aquilo mexeu comigo, porque qualquer coisa daria para ser manipulada, mas não uma profecia que anunciava com séculos de antecedência datas específicas do ministério de Jesus. E também a data do início da purificação do santuário celestial, que aconteceu em 1844, ao final das 2.300 tardes e manhãs. Então, aquilo mexeu muito comigo. E o que aconteceu? Com as verdades que eu aprendi com o Seminário As Revelações do Apocalipse, com o curso A Bíblia Fala, ali na Escola Adventista, eu senti o dever de ensinar na Igreja Católica. Eu tinha feito a primeira comunhão na Igreja Católica, mas depois eu tinha parado de frequentar a igreja, não queria mais frequentar. Mas quando eu vi tudo aquilo, eu pensei, não, eu preciso voltar a frequentar porque eu tenho que falar para as pessoas que estão lá dentro dessas verdades. E eu voltei a frequentar a Igreja Católica, logo fui chamado para ser catequista. É claro que há vários detalhes aqui, vários desdobramentos, mas eu não vou poder me estender muito, senão a história fica muito longa. E eu fui chamado para ser catequista, e ali eu, conversando com pessoas da igreja, consegui dar estudo bíblico adventista, para 2 pessoas ali dentro da Igreja Católica. Um logo buscou a Igreja Adventista e começou a frequentar a Igreja Adventista, se batizou. A outra esperou um pouco mais, e eu estava ali como catequista da Igreja Católica. Eu levei... Havia um curso, não sei quantos vão se lembrar desse curso, era um curso que era ministrado até perto dos anos 2000. Ele tinha uma bandeira na capa, era o curso A Bíblia Ensina, e eu distribuí aquele curso para as crianças todas lá eles falam só a catequese mesmo, não era bem escola dominical, porque acontecia aos sábados o encontro. Só que depois começou a haver uma certa resistência, numa certa celebração. Celebração é como os católicos chamam a missa quando não há o padre celebrando, né?
Então, eu fui chamado para fazer a prática do evangelho, que seria o sermão, e numa prática do evangelho eu falei muito sobre a fé em Cristo e sobre a necessidade de se observar os mandamentos. E eu recitei os mandamentos. Aí um senhor da igreja se levantou e falou: não, mas esses aí são os mandamentos antigos. Os mandamentos novos são outros. Aí ele recitou os mandamentos do catecismo. Eu não polemizei, deixei que ele falasse e depois prossegui. E numa outra prática do evangelho, num outro sermão, eu falei sobre a importância das escrituras sagradas, da Bíblia. A Bíblia como sendo a norma de fé e prática. Isso gerou uma certa polêmica, alguns não gostaram, levaram o caso ao padre, e aí me chamaram para conversar, e eu vi, então, que o contexto já não estava ficando muito interessante, e então eu deixei a Igreja Católica e comecei a frequentar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e depois fui batizado e comecei a participar intensamente da igreja. Bem, isso foi em 1994, eu me batizei em 1994, os anos avançaram, 95, 96. Em 1997, eu tive um encontro com uma pessoa que mudou a minha vida. Assim como o pastor Paulo Barbosa, lá na Escola Adventista, foi importantíssimo na minha vida. Ele já é falecido, ele descansou no Senhor em 2016. Aliás, esse pastor Paulo Barbosa, se vocês virem algumas palestras de Rodrigo Silva, vão ver que Rodrigo Silva algumas vezes fala, vocês têm que procurar as palestras dele, sobre uma pedra que existe no museu lá da Unasp, é um pedaço de um tijolo da Babilônia. E esse tijolo, ele era do pastor Paulo Barbosa. Ele sempre exibia para nós lá na Escola Adventista, do IBES. E ele depois, o pastor Paulo Barbosa foi morar perto da Unasp e ele doou para o Museu de Arqueologia Bíblica da Unasp. Então, o pastor Paulo Barbosa foi muito importante para mim, mas em 1997 eu conheci uma outra pessoa que também foi muito importante, o irmão Juarez Rodrigues de Oliveira. O irmão Juarez, desde o final dos anos 70, estava desenvolvendo uma extensa e profunda pesquisa sobre cronologia profética. Bem, cronologia profética era o tema que atraía minha atenção, que chamava minha atenção desde que eu conheci as 2.300 tardes e manhãs e as 70 semanas, eu passei a estudar muito sobre esse assunto, mas quando conheci o irmão Juarez, eu vi que havia muito mais para se conhecer. E muita coisa que eu pensava de um jeito, eu vi que não estava inteiramente correto. E então eu comecei a estudar com o irmão Juarez, ele começou a me apresentar a sua pesquisa, e foi uma pesquisa feita com muito esforço, porque ele fez muitas viagens, viajou algumas vezes para os Estados Unidos, para a Europa, para visitar bibliotecas, as grandes bibliotecas daqueles lugares, também visitar o White State para consultar o material de Ellen White, e também visitar observatórios astronômicos, conversar com astrônomos, coletar material. Então, ele juntou todo o material no decorrer de muito tempo e foi juntando as peças do quebra-cabeça, e ele me apresentou esse assunto, e aí eu fiquei muito mais maravilhado do que já era com a profecia das 70 semanas, porque eu percebi, com o que ele me apresentou, que a profecia das 2.300 tardes e manhãs das 70 semanas não era precisa apenas em termos de anos, mas essa precisão era uma precisão de meses, de dias e de horas. Ele me mostrou que Deus, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 14, fez o sol,
a lua e as estrelas como marcadores do tempo. E os calendários da antiguidade, eles eram todos fundamentados nos movimentos dos corpos celestes. O nosso calendário atual, o calendário gregoriano, ele também é fundamentado no movimento dos corpos celestes, mas em menor medida. Ele é um calendário solar, ele está atrelado ao Sol, ao movimento da Terra ao redor do Sol, mas como ele tem uma duração fixa dos meses, ele sofre menos influência dos movimentos dos corpos celestes, ainda que a duração de 365 dias, com o acréscimo de um dia a cada 4 anos, e um dia a menos, aliás, 3 dias a menos a cada 400 anos, esse é o calendário gregoriano, isso tudo é dependente do ano solar, do movimento de translação da Terra ao redor do Sol, que gera o ano solar, o ano trópico ou o ano tropical. Então, eu percebi isso, percebi que os calendários do passado eram altamente baseados nos movimentos corpos celestes, principalmente o antigo calendário judaico, e aprendi com ele a precisão do cálculo profético das 2.300 tardes e manhãs das 70 semanas. E aquilo foi demais, foi maravilhoso, foi fantástico. Descobrir que as 2.300 tardes e manhãs não começavam simplesmente no ano em que Esdras voltou de Babilônia a Jerusalém por conta do decreto de Artaxerxes, mas que dentro daquele ano, as 2.300 tardes e manhãs e as 70 semanas começavam no dia da expiação, exatamente no 10º dia do 7º mês do calendário judaico, no ano 457 a.C. Então, avançando 486 anos e meio, que é a quantidade de anos em 7 semanas, 62 semanas e mais meia semana, que é o período profético até a morte do Messias, quando a profecia diz, na metade da semana, ou melhor traduzindo, no meio da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Correndo esse tempo, se chega exatamente à data da morte de Jesus. Sexta-feira, 27 de abril do ano 31 da era cristã. E essa precisão é fantástica, porque ela, na verdade, essa contagem nos leva até a noite do dia 26. Lembrando que o dia bíblico é de pôr do sol a pôr do sol, então essa contagem nos leva até perto da meia-noite do dia 26, já na sexta-feira bíblica, porque o dia bíblico vai de pôr do sol a pôr do sol. E quando a contagem zera, quando a contagem retroativa das 69 semanas proféticas e meia zera, quando essa contagem retroativa zera, Jesus ergue os olhos ao céu e fala, Pai, é chegada a hora. Zerou a contagem. Se vocês perceberem bem o Evangelho de João, em vários momentos o Evangelho de João diz que não conseguiram colocar a mão nele para prendê-lo, porque ainda não era chegada a sua hora. Os demônios, em outro evangelho, eles dizem que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste atormentar-nos antes de tempo? Eles sabiam o tempo, havia um tempo. Então, há várias indicações, eu tomaria um tempo maior para mostrar essas várias indicações, mas só falando por alto assim, acho que já é o suficiente. Ele ergue os olhos ao Pai e ele diz, Pai, é chegada a hora. A contagem zerou. E o Getsêmani está no coração da obra de Cristo. Muitas vezes a gente só fala na cruz, mas a cruz já é o momento final, é o momento derradeiro. O momento da decisão mesmo é no Getsêmani, quando Jesus pede, Pai, se não é possível passar este
passar de mim este cálice sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. Ele fala 3 vezes isso ao Pai. E depois que ele fala 3 vezes, aí a situação já está selada. Ele vai entregar a sua vida como oferta pelo pecado em redenção, em favor da raça humana. Então, quando eu vi tudo isso, eu fiquei maravilhado. Mas não é somente isso. Se você pega aquele ponto do meio da 70ª semana, ali, Jesus entrando no horto de Getsêmani, se você retroage 69 semanas proféticas e meia, você vai chegar à hora do sacrifício da tarde, do dia da expiação, em 457 a.C. 3 horas da tarde do dia 29 de outubro de 457 a.C. É o meio da tarde do dia da expiação, lá no ano 457 a.C. Agora, se você avançar daquele ponto 2.300 anos, você vai chegar à hora do sacrifício da tarde do dia 23, prestem atenção nisso, 23 de outubro de 1844. Lembrem-se, dia bíblico é de pôr do sol a pôr do sol. Então, o dia da expiação, em 1844, foi do pôr do sol do dia 22 ao pôr do sol do dia 23. O período termina na hora do sacrifício da tarde, no dia 23 de outubro de 1844, em Jerusalém. Todo o cálculo da profecia é baseado em Jerusalém. Jerusalém é o referencial geográfico e cronológico da profecia. Jerusalém é o referencial. Certo? Mas, Anderson, por que você está falando isso? É porque o período das 2.300 tardes e manhãs terminou às 3 horas da tarde, assim, no meio da tarde, vamos falar assim, no meio da tarde do dia 23 de outubro de 1844, em Jerusalém. Agora, esse horário, esse intervalo de pôr do sol a pôr do sol, do dia 22 ao pôr do sol do dia 23, em Jerusalém, lá nos Estados Unidos, que está a oeste, não fica a mesma coisa, por causa dos fusos horários. Lá nos Estados Unidos, o dia da expiação ele fica mais dentro do dia 22, por causa dos fusos horários. Na época, em 1844, não havia ainda o sistema de fusos horários, mas estou falando de equivalência de horários. Então, lá nos Estados Unidos, o 10º dia do 7º mês do calendário judaico começou no meio da manhã do dia 22 e terminou no meio da manhã do dia 23. Então, o dia da expiação nos Estados Unidos foi mais dentro do dia 22, por isso que a gente fala tanto no dia 22 de outubro. Tá? Mas e daí? E daí que aquele momento em que lá em Jerusalém é o meio da tarde do dia 23, nos Estados Unidos é o começo da manhã do dia 23. Quando Hiram Edson, depois de orar com alguns irmãos no celeiro, ele sai para confortar irmãos desapontados com um amigo. E quando ele está passando pelo meio do campo, ele diz que ele viu os céus se abrirem e Jesus deixar o lugar santo e entrar no lugar santo dos santos do santuário celestial. Tudo cronologicamente perfeito. A profecia é fantástica. E quando eu entendi isso, fiquei maravilhado. Estudei bastante, levei o assunto para a minha igreja local, a igreja do Ibis, lá em Vila Velha, Espírito Santo. Fizemos, no ano de 1999 e no ano 2000, uma classe bíblica sobre o assunto, ficou bem cheia para uma classe bíblica. E no ano 2001 eu lancei o site Concerto Eterno, www.concertoeterno.com, que eu mantenho desde o ano de 2001, o site Concerto Eterno, para divulgar essas maravilhosas descobertas em cima da profecia bíblica. Bem, o irmão Juarez Rodrigues de Oliveira tinha muito contato com os teólogos da Igreja Adventista, ele enfrentou muita dificuldade, mas depois o
o aparato ali, o pessoal da UNASP e dos Estados Unidos, eles viram que a pesquisa dele tinha razão e o ajudaram a publicar, no ano de 2004, um livro pela Unaspress. Esse livro está esgotado, mas se a pessoa for à biblioteca da Unasp, vai ver muitos exemplares do livro do irmão Juarez lá na Unasp. Ele é um livro menor, ele está em inglês, mas esse livro está disponível na internet gratuitamente. O arquivo PDF dele está no site do irmão Juarez, que é o site 70 Semanas. A pessoa pode baixar ali o PDF do livro Chronological Studies. O nome é maior, o título é maior, mas podem procurar por esse título e encontrarão ali. E mais ou menos nessa mesma época, nós começamos, eu e Juarez, a trabalhar juntos num artigo para a revista Parousia da Unasp, não existe mais, mas existiu durante um tempo, e nós publicamos um artigo sobre cronologia profética na edição de 2007 da Parousia. Em 2008, nós conseguimos, aliás, nesse caso fui eu consegui uma publicação de um artigo, matéria de capa da revista Adventista. Se vocês forem ali ao acervo da revista Adventista, procurem a edição de dezembro de 2008 e vão encontrar a matéria de capa, é sobre cronologia profética também, um artigo que eu publiquei, faço várias referências ali à pesquisa do irmão Juarez, que eu jamais posso esquecer de mencionar. E nós começamos a trabalhar, então, na publicação de um livro em português sobre o assunto, mais amplo, mais extenso do que o livro em inglês, porque o livro em inglês era somente um sumário da pesquisa do irmão Juarez. E preparamos esse livro. Ele devia ter sido publicado lá em 2009, mas houve dificuldades, houve percalços, aí nós arquivamos o projeto, mas em 2018 conseguimos publicar o livro A Astronomia e a Glória do Adventismo, que é um livro bem maior, é um livro mais pesado, ele tem mais de 600 páginas, papel couché, imagens coloridas, é um livro bem extenso, é um livro de estudo, e foi muito bem recebido, vários pastores buscaram adquirir o livro, vários irmãos, anciãos. Então, o livro teve boa aceitação, boa saída, está esgotado, mas nós estamos com planos de, futuramente, publicar uma segunda edição de Astronomia e a Glória do Adventismo. E aí eu já aproveito aqui o canal, William e Adriana, para falar aos que acompanham aqui o canal e assistirem a este vídeo, se você tiver interesse em adquirir o livro A Astronomia e a Glória do Adventismo, segunda edição revisada e ampliada, você pode fazer uma de duas coisas. Ou entra na loja virtual da editora Luz do Mundo, e lá existe uma lista de espera. Você coloca seu nome, seu telefone e seu e-mail, para que, quando o livro for publicado, você puder ser contactado para poder adquirir o livro, caso mantenha o interesse. Ou você pode colocar o seu nome, seus dados, lá no site Concerto Eterno, www.concertoeterno.com. Existe um formulário lá. Ainda não é um compromisso de que você vai comprar, mas é uma manifestação de interesse de que, quando o livro for publicado, você tem desejo de ser contactado para poder adquiri-lo. Esperamos publicar esse livro o quanto antes. Então, a história é basicamente essa. Eu gosto realmente muito do estudo das profecias bíblicas. Eu, inclusive, o William, Adriana, eu estou no momento escrevendo, já estou terminando de escrever um outro livro. Eu ainda não tenho título para esse novo livro, mas é um livro que se propõe a defender o historicismo profético. Eu não sei quantos que acompanham aqui o canal sabem, mas vou falar rapidamente, de qualquer forma.
Os adventistas do sétimo dia são hoje os herdeiros e os maiores defensores do historicismo profético. O que é o historicismo profético? O historicismo profético é a escola de interpretação das profecias bíblicas, que entende que as profecias bíblicas, em particular as profecias de Daniel e Apocalipse, se cumprem no decorrer da história. O historicismo ele se contrapõe ao preterismo, ao futurismo e ao simbolismo ou alegorismo. Explicando rapidamente, para os preteristas, a maior parte das profecias bíblicas já se cumpriu na época dos autores bíblicos, ou pouco tempo depois, e quase nada resta para se cumprir. Isso é o que pensam os preteristas. Existe uma ramificação do preterismo que se chama fraude piedosa. O que é a fraude piedosa? Fraude piedosa é uma escola de interpretação que entende que as profecias bíblicas, na verdade, são vaticinium ex evento, ou seja, são profecias produzidas depois dos eventos, depois que os acontecimentos que elas apresentam simbolicamente já tinham ocorrido, aí alguém foi lá e fez uma descrição ou uma narrativa daqueles eventos de maneira simbólica e em linguagem como se estivesse predizendo o futuro. Então, eles entendem que os defensores dessa corrente entendem que a boa parte das profecias bíblicas é uma fraude piedosa, é uma fraude de religiosos, seria isso, para estimular a fé, a esperança, alguma coisa assim. Claro que nós rechaçamos esse ponto de vista. Existe a corrente futurista. A corrente futurista entende que a maior parte das profecias bíblicas ainda não se cumpriu, ainda vai se cumprir daqui para frente, principalmente bem pertinho da volta de Jesus. Os adventistas do sétimo dia são os maiores herdeiros do historicismo da reforma protestante. Nós entendemos que as profecias bíblicas se cumprem no decorrer da história. Ou seja, uma parte se cumpriu lá perto dos autores bíblicos, outra parte se cumpriu nos séculos subsequentes, outra parte se cumpriu no final da Antiguidade, outra parte se cumpriu no decorrer da Idade Média, outra parte se cumpriu já no início da Idade Contemporânea, e outra parte está se cumprindo agora, em nossos dias, e ainda existem profecias que vão se cumprir perto da volta de Jesus. Então, nós vemos as profecias se cumprindo no decorrer da história. Eu estou produzindo um livro em defesa do historicismo profético, com o objetivo de esclarecer os irmãos e mostrar por que o preterismo, o futurismo ou o alegorismo, o alegorismo é uma corrente que sustenta que as profecias não apontam para eventos específicos, simplesmente com imagens impactantes, elas estão tentando mostrar o conflito entre o bem e o mal em todos os tempos, em todas as terras. Nós também rechaçamos esse ponto de vista. Estou produzindo esse livro, espero terminá-lo daqui a não muito tempo e entregar aos irmãos, como também existe um outro livro que eu estou escrevendo, mas ele já está escrito em boa parte, mas ele está num momento meio paralisado, porque eu tive que dar atenção a outras produções, que é um livro sobre modéstia cristã e reforma do vestuário. Então, é um trabalho que eu estou tendo que ler várias obras de história da moda para escrever esse livro. Mas esse vai demorar um pouco mais, que eu preciso fundamentar mais o livro, ele precisa ficar mais encorpado ali com informações de qualidade para instruir os irmãos. E é isso, assim, eu tenho outros projetos de livros mais para frente, eu tenho o meu maior projeto, já revelo aqui, eu já tenho até o título na mente, que eu gosto muito de títulos de livros. Eu sou assim, eu fico namorando títulos de livros. Eu gosto dos títulos de livros do Espírito de Profecia. Por exemplo, a série O Conflito dos Séculos, é um nome pomposo, é um nome bonito, Patriarcas e Profetas, é um nome interessante.
o maior discurso de Cristo. Olha que nome lindo. Agora, eu acho que nenhum é mais bonito do que o desejado de todas as nações, né? É muito tocante, é maravilhoso. Então, o livro Astronomia e a Glória do Adventismo, quando eu não tinha ainda escrito o livro, brilhou na minha mente. O título vai ser esse: A Astronomia e a Glória do Adventismo. Eu tenho um plano de escrever um livro. Eu já tenho o título, mas eu não posso falar agora o título do livro, eu não posso vazar isso, mas eu quero escrever um livro, vai dar trabalho, não comecei ainda, mas em grande parte eu vou aproveitar o material de Astronomia Glória do Adventismo, mas direcionar esse conteúdo para o público judeu, por causa das 70 semanas. Meu objetivo é tratar das profecias messiânicas, Isaías 53, por exemplo, e outras profecias bíblicas, Miqueias, capítulo 5, versículo 2, né? Várias profecias bíblicas do Antigo Testamento, profecias messiânicas, mas aí eu quero coroar o estudo das profecias messiânicas com o estudo das 70 semanas, mostrando que o Messias teria que cumprir a sua missão naquele tempo marcado por Deus. Eu me lembro aqui da experiência do etíope eunuco, quando ele estava na carruagem e Filipe se aproximou dele e ele estava lendo a profecia de Isaías 53 e ele perguntou para Filipe: por favor, eu peço que você me explique de quem o profeta está falando. Ele está falando de si mesmo? Isaías está falando de si mesmo? Ou fala de algum outro? E Filipe explicou. Na verdade, todas as profecias do Antigo Testamento, elas têm que se cumprir naquele tempo, naqueles prazos marcados nas 70 semanas e também pela tipologia das festas judaicas. Então, eu pretendo escrever, essa obra vai exigir muito de mim, ainda não comecei a escrever, mas é direcionada ao público judeu, é o apelo do evangelho ao público judeu. Por quê? Porque o que acontece? Nós, adventistas do sétimo dia, não concordamos com a visão dos nossos queridos irmãos pentecostais e de outras igrejas renovadas, que é a visão dispensacionalista arrebatamentista. Nós não concordamos com eles, nós entendemos que a visão deles não é exatamente aquilo que as Escrituras apresentam. E eles falam muito da restauração de Israel, os que defendem a visão dispensacionalista, entendem que Israel vai ser restaurado, o templo vai ser reconstruído, os sacrifícios voltarão a ser apresentados. Bem, nós não podemos concordar com isso, porque a profecia de Daniel era clara: no meio da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, nós não podemos concordar com essa visão dispensacionalista. Por outro lado, eu temo que nós tenhamos, por uma estratégia defensiva, criado uma resistência a qualquer papel mais relevante dos judeus na finalização da obra. E se nós olharmos bem Romanos capítulo 11 e vários textos de Ellen White, vários deles estão disponíveis ali no livro Evangelismo, nós veremos que Ellen White profetizou que, no momento final da história da humanidade, muitos judeus verão que Jesus era o Messias, que o Evangelho é a mensagem da salvação, e eles aceitarão, nos momentos derradeiros, eles aceitarão a mensagem do Evangelho, e Ellen White diz mais, que eles, como guardadores dos mandamentos e do Santo Sábado, se tornarão uns dos maiores defensores da lei de Deus na crise final. Então, é preciso fazer um trabalho junto aos judeus. Não é à toa, embora nós não concordemos com a visão dispensacionalista, não é à toa que depois de 1.900 anos, o Estado de Israel ressurgiu. Não é à toa, isso não é à toa. Nós não somos dispensacionalistas. Não acreditamos que o templo será reconstruído, e mesmo que seja reconstruído, ele não teria mais validade, os sacrifícios não teriam mais validade, porque aquilo tudo era tipo e sombra da obra de Cristo. Mas o evangelho eterno precisa chegar aos judeus.
E aqui em Romanos, capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele nos diz algumas coisas muito interessantes sobre isso. Aqui em Romanos, capítulo 11, versículo 12, por exemplo, ele diz assim: ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. E depois ele diz no verso 15, porque se o fato de terem sido eles rejeitados, foram rejeitados, está aqui escrito, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E ele diz mais aqui no verso 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, cristãos gentios, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. No momento final, muitos judeus vão aceitar a mensagem do evangelho, e eles vão se juntar aos cristãos adventistas fiéis na proclamação da última mensagem ao mundo, dar o alto clamor da mensagem do terceiro anjo, proclamando os mandamentos de Deus, e a fé em Jesus será algo espetacular, algo fantástico. Por isso que eu quero poder dar uma parcela de contribuição nisso, direcionando esse estudo de cronologia profética ao povo judeu. Então, basicamente, essa é a trajetória, é a história que eu resumi aqui. É claro que houve muitos acontecimentos interessantíssimos, mas também pude falar aqui de alguns projetos, alguns estão em vias de concretização, outros vão ficar um pouquinho mais para frente. Eu acho que essa deu para resumir assim essa trajetória. Uau! Sim, uau! Olha, a gente vê assim como brilha o seu olho, assim, a paixão que você tem para falar sobre esse assunto. exato, de maneira muito amorosa, assim, né, para passar uma mensagem tão importante, né, e fascinante para todos nós, né, porque é interessante que a Bíblia é um livro que até hoje perdura, né. Amém. E realmente, cada vez que você lê a Bíblia, parece que ela se renova, né? Ela fala com você, porque realmente é a palavra de Deus. A mesma palavra que criou mundos é a palavra que está hoje com acesso na sua mão, e às vezes, muitas vezes, ela fica pegando pó, somente aberta, o pessoal não lê essa preciosidade. E o irmão Henderson, ele vem trazendo para nós hoje aquela curiosidade para você escavar um pouco mais. Às vezes você não entende muitas coisas na Bíblia, e o irmão Henderson deu para nós, assim, várias formas aqui de a gente conseguir querer cavar um pouquinho mais sobre esse assunto. Exato. Inclusive, alguma parte aqui do nosso canal não são adventistas, acompanham nós aí com muita paixão, com muito carinho, a gente agradece muito aí pelo privilégio de ter vocês conosco, né? Sim, vocês são muito bem-vindos, né? Sempre, com certeza aqui. Eu já tive o privilégio de conhecer algumas pessoas pessoalmente, inclusive. Foi um prazer enorme, assim, muito bom. Exatamente. E uma pergunta que eu gostaria de trazer para o Henderson aqui, né? Que eu até anotei aqui, que algumas pessoas, onde que elas poderiam encontrar na Bíblia, as onde pessoas fala... que não têm contato, aliás, nunca parou para estudar, porque para quem não conhece, ou quem não... Até pula o capítulo, né? Pula, não, tipo, não vai entender, né? Números, vai lá e pula. Exato. Então, continua. Isso. Aonde que o nosso público aqui, né, está acessando o canal aqui, onde eles podem encontrar na Bíblia essa profecia das 2030 tardes e manhãs. E também, o irmão Henderson, acho que ele não comentou, mas ele tem um canal no YouTube com conteúdos maravilhosos, que explana muito bem esse assunto, né? E eu gostaria de sugerir também esse canal, o canal é o Concerto Eterno, né? O irmão Henderson vai falar um pouquinho mais sobre isso. É um outro nome? O nome do é História na Profecia. Isso, exatamente. É o site que é o Concerto Eterno, né? Isso. Perfeito. Então, se você puder falar para nós onde na Bíblia poderia encontrar, e a explicação, talvez algum vídeo que você fez, algo do tipo. Se você tem alguma sugestão de vídeo do seu canal que já ajuda as pessoas assim, ó, começa a estudar por aqui, ó. É aqui que você dá o pontapé.
Muito bem. Eu quero aproveitar, antes de responder à pergunta que vocês me fizeram, dizer o seguinte: nós, adventistas do sétimo dia, que fique claro aqui, se algum católico estiver assistindo a este vídeo, se algum evangélico estiver assistindo a este vídeo, nós nunca dizemos que os adventistas do sétimo dia serão os únicos a se salvarem. Nós nunca dissemos isso, isso não é artigo da nossa fé. Alguns pensam isso de nós, mas é uma falsa interpretação. O que nós entendemos é que os adventistas do sétimo dia foram chamados para uma tarefa especial. Nós recebemos uma missão de pregar ao mundo as 3 últimas mensagens de advertência antes da volta de Jesus. Então, que fique bem claro isso. E para nós, as profecias bíblicas são muito importantes, assim como a Bíblia toda, é claro, e nós temos um carinho todo especial pelas profecias de Daniel e Apocalipse. Então, fica aí o estímulo para os irmãos lerem os livros de Daniel e Apocalipse. Agora, essas profecias de tempo profético, de cronologia, essas profecias estão em pontos específicos. Eu me referi à profecia das 2.300 tardes e manhãs, que se encontra no capítulo 8 do livro de Daniel, especificamente no versículo 14, Daniel capítulo 8, versículo 14, e a profecia das 70 semanas, que é a profecia que mais me encanta, eu fico maravilhado com ela, se encontra no capítulo 9 do livro de Daniel, Daniel capítulo 9, do versículo 24 ao versículo 27. Então, está ali a profecia das 70 semanas. Mas eu aproveito para dizer para vocês também que as informações que ajudam a entender essas profecias não estão somente no livro de Daniel, estão através de toda a Bíblia, estão no livro do Apocalipse. De maneira especial, nós vinculamos 4 livros. 4 livros. Levítico, no Antigo Testamento, se vincula a Hebreus, no Novo Testamento. E Daniel, no Antigo Testamento, se vincula a Apocalipse, no Novo Testamento. Esses 4 livros são os mais importantes sobre esse tema. Especificamente no livro de Levítico, no capítulo 23, tomem nota, no capítulo 23, vocês encontrarão as festas judaicas, as festas de Israel. Essas festas são muito importantes para o estudo das profecias bíblicas, são muito importantes para o estudo dos períodos proféticos de Daniel e Apocalipse, em especial as 2.300 tardes e manhãs e as 70 semanas. Elas são, na verdade, um calendário. Elas são o calendário do plano da salvação. Inclusive, no livro Astronomia e a Glória do Adventismo, existe um capítulo todo dedicado ao cumprimento antitípico das festas de Israel, que é o capítulo 9 do livro Astronomia e a Glória do Adventismo. É uma coisa assim fascinante. Só para dar um exemplo aqui, o William e a Adriana, de como as coisas são assim maravilhosas. Uma das festas de Israel é a festa dos pães ázimos. A festa dos pães ázimos se estende do dia 15 do primeiro mês do calendário judaico até o dia 21 do primeiro mês do calendário judaico. São 7 dias de festa. O primeiro e o 7º dia são feriados. Nenhuma obra servil podia ser feita no primeiro e no 7º dia da festa dos pães ázimos. Essa festa ela estava conectada com a festa da Páscoa. A Páscoa ela era no dia 14, na tarde do dia 14 se matava o cordeiro pascal, cuja carne era comida depois do pôr do sol, já nas primeiras horas do dia 15 do primeiro mês do calendário judaico, que era a ceia pascal. O cordeiro era comido com pães asmos, ou ázimos, pães sem fermento, e ervas amargas. Tá.
Mas o que eu quero destacar? Esse feriado, ele era para relembrar a libertação do povo de Israel do Egito. Mas todas as festas de Israel, elas eram ao mesmo tempo comemorativas, relembravam coisas do passado, e prefigurativas, apontavam para coisas futuras. Agora vejam bem, Jesus, na noite de quinta-feira da semana da crucifixão, celebrou a Páscoa com os discípulos, a última Páscoa. Já nas horas da sexta-feira, já nas horas do sexto dia da semana, porque já tinha passado o pôr do sol. Ele celebra a ceia pascal. Depois que ele celebra a ceia pascal, eles estão ali nos últimos momentos no cenáculo. Jesus fala para os discípulos assim: esta noite todos vós vos escandalizareis de mim, a meu respeito. Porque está escrito, e aí ele cita o livro do profeta Zacarias, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Ele fala ali, olha, já tinha terminado de celebrar a Páscoa, já tinha instituído a Santa Ceia, aquilo ali já tinha terminado, ele fala, olha, esta noite, não é outra noite, não, esta noite todos vós vos escandalizareis de mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Agora, acompanhe o raciocínio. É só um exemplo que eu abordo extensamente no livro Astronomia Glória do Adventismo. Olhem só o que aconteceu. Depois que eles saem dali, eles atravessam o Vale do Cedron e chegam ao Monte das Oliveiras. Aí, Jesus, no horto de Getsêmani, é separado do Pai. Os pecados do mundo inteiro são postos sobre ele, e à meia-noite, com os pecados postos sobre ele, chega a turba, sacerdotes, algumas autoridades, soldados e outros homens vis, eles chegam acompanhados de Judas, e Jesus é preso. Isso é à meia-noite. Jesus tinha dito: esta noite todos vós vos escandalizareis de mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. As pessoas pensam que esse ferir o pastor seria lá na cruz, mas não. O ferir o pastor foi ali no Getsêmani, ele foi ferido, porque ali os discípulos fogem, ali as ovelhas do rebanho se dispersam. Tá, Enes, tudo bem, essa história a gente conhece, mas e daí? E daí que ele citou o livro do profeta Zacarias. Ele citou Zacarias capítulo 13, versículo 7. Se, porém, você voltar a Zacarias capítulo 12, versículo 10, Zacarias 12, 10, vocês vão encontrar em Zacarias 12, 10 a seguinte declaração. Olhem só o que ele diz aqui, Zacarias 12, verso 10. Pertinho. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Olhe, Jesus citou Zacarias 13, 7, que fala do pastor sendo ferido, mas ali pertinho nós temos Zacarias 12, 10, que fala do primogênito sendo traspassado 15 séculos antes. 15 séculos antes. O anjo destruidor, naquela noite, tinha passado pela terra do Egito e tinha ferido os primogênitos da terra do Egito. Naquela mesma data, naquela mesma noite, naquele mesmo horário, o primogênito de Deus, porque ele é chamado de primogênito de Deus nas Escrituras, que ele é o mais importante do Senhor, o primogênito de Deus foi ferido pelos nossos pecados no horto de Getsêmani, em lugar da humanidade, no mesmo momento, exatamente no mesmo momento. Não é mera coincidência, porque existem vários marcos cronológicos das festas judaicas. Então, eu tenho muito desejo que o livro Astronomia, a Glória do Adventismo seja
publicado novamente na sua segunda edição, para que mais pessoas possam conhecer tudo isso. No site Concerto Eterno, antes, eu tinha bastante matéria sobre isso, estava lá disponível gratuitamente. O problema é que houve uma falha no servidor e eu perdi o site, eu tive que relançar o site. Então, eu não perdi o conteúdo, mas ele não está diagramado, assim, montado, formatado. Eu tenho que colocar novamente, e por enquanto eu não estou tendo tempo suficiente para fazer isso. Mas a Adriana me perguntou se eu tenho alguma coisa assim a indicar. Olha, eu tenho o meu canal, que não é somente meu, é do Timóteo Elker, que é o irmão do Tiago Elker. É o canal História na Profecia. Nós temos vários vídeos lá. O canal já poderia estar com muito mais vídeos. Nós temos muitos vídeos gravados, muitos vídeos gravados. O problema é que a nossa edição toma muito tempo, ela é muito demorada, é muito complicada. E o nosso vídeo ele é com muitos gráficos e legendas, então é uma edição muito demorada. Então, existem muitos vídeos por lançar e ainda não lançamos. A despeito disso, nós temos ali um vídeo explicando a matemática das 2.300 tardes e manhãs e das 70 semanas na sua precisão, está ali no canal História na Profecia. E nós temos 3 vídeos sobre o calendário judaico, explicando como que o calendário... 2 vídeos sobre o calendário judaico, explicando como o calendário judaico funciona. Está lá no canal História na Profecia. Além disso, o irmão Tiago Elker, no canal Adventismo Vivo, fez um vídeo muito bom, muito esclarecedor sobre a precisão dos períodos proféticos, que apresenta esse cálculo preciso das 2.300 tardes e manhãs das 70 semanas. Então, entre lá no canal Adventismo Vivo, se você tiver interesse, e acompanhe lá a explicação do irmão Tiago Elker a esse respeito. Também deixo aqui o convite, eu estou anunciando tanta coisa que as pessoas nem vão se lembrar, mas se puderem anotar alguma coisa, algum tempo atrás, nós fizemos uma série de vídeos lá no canal Adventismo Vivo sobre a doutrina do santuário. E muitas pessoas gostaram daquela série de vídeos. Faça o convite, entre lá no canal Adventismo Vivo, se você ainda não viu, são 6 vídeos sobre a série do santuário. Acho que vai ajudar bastante todos os irmãos a entenderem a doutrina do santuário. Nós temos, então, todas essas sugestões aí e espero que os irmãos consigam absorver o máximo possível desse material que já está disponibilizado, mas nós pretendemos lançar muito mais coisa futuramente. Amém. Uau. Nós vamos aproveitar, né, já falar aqui que todos esses conteúdos que o irmão Anderson falou vai ser colocado na descrição do vídeo. Também vamos deixar um comentário fixado depois com os links direto para você já ir lá. Para ficar mais fácil para achar. Nos canais do YouTube, no livro que tem disponível. Sim, exato. Então, não tem problemas. Não tem desculpa para não ter conhecimento, pessoal. Agora, irmão Anderson, eu fiquei com uma curiosidade. Não sei se é por conta da vida acadêmica, talvez, e por ser uma pessoa que também é das exatas, mas a minha pergunta é: o que te levou a se graduar em Direito? Teve alguma coisa a ver com essa paixão aí pelas profecias, por defender a verdade? Ou, por que não, alguma outra área de exatas, já que você se identificou tanto com isso? Números, né? Sim, exato. Ou teologia, não sei. Certo. Bem, em primeiro lugar, existe uma influência familiar. O meu pai, ele é advogado, certo? O meu irmão mais novo, depois também se formou em Direito, então existe uma influência familiar, certamente existe. Além disso, embora eu goste muito de conteúdos de astronomia, eu estou até fazendo uma pós-graduação lato sensu em astronomia, com ênfase em planetologia,
embora eu apreciasse muito a disciplina de física, eu de maneira nenhuma posso me intitular como sendo alguém com a mentalidade de alguém das exatas. Não, eu aproveito as informações, os recursos, os instrumentos, o instrumental da física e da astronomia para o estudo de cronologia. Então, o estudo de cronologia é um estudo, vamos dizer assim, interdisciplinar, que depende de arqueologia, depende de história, depende de línguas antigas, e depende também da astronomia, da matemática. Ele é um estudo interdisciplinar. Então, eu não sou bem uma pessoa das exatas, não tenho formação em exatas, sou uma pessoa das humanas, mas que me sirvo de parte do instrumental fornecido pela física e pela astronomia para fins do estudo da cronologia, que eu sou realmente apaixonado por tudo que tem a ver com cronologia. Eu gosto de ler livros de cronologia. Uma característica minha, eu não sou muito bom para memorizar fisionomias e nomes de pessoas, mas tenho facilidade com datas e eventos. Datas e eventos. Colocar os eventos em sequência. Então, os meus amigos até implicam comigo, porque eu estou sempre falando, mas isso aí aconteceu no ano tal, no mês tal, foi assim. Eu realmente tenho um grande foco em eventos e datas. Eu fixo bem isso desde a infância. Isso nem tem a ver tanto com as profecias. Desde a infância eu já era assim. Eu me lembro muito bem da minha infância. Cada ano aconteceu isto e aquilo outro, bem sequencial. Eu sempre organizo assim as coisas. Além disso, o estudo direito tem as disciplinas que eram cobradas como discursivas, eram história, e eu sou apaixonado por história. Se eu tiver que fazer uma nova graduação, eu estou terminando agora um curso à distância de teologia, mas se eu tiver que fazer uma graduação mais intensa, seria em história, porque realmente eu sou apaixonado por história, gosto principalmente de buscar fontes primárias. Eu sou obcecado por fontes primárias. Não me contento muito em pegar um livro e a pessoa conta que aconteceu assim, assim. Aconteceu assim, assim como? Você não estava vivo, você não viu nada disso, quem foi que lhe contou? Então, eu quero saber de onde ele tirou isso. Aí ele tirou de outro livro, mas aquele ali também não viveu nessa época, ele tirou de outro. Aí eu vou numa sequência até descobrir qual é a fonte primária da informação. Quem é da historiografia, e principalmente da historiografia, da história, gosta muito de buscar fontes primárias de informação. Então, por causa do estudo da história, da geografia humana, eu fui para a área do direito, gosto da área do direito, gosto bastante. Aliás, o meu trabalho de conclusão de curso, eu já me graduei faz muitos anos, mas meu trabalho de conclusão de curso foi justamente sobre liberdade religiosa, foi sobre como eu vejo que deve ser o direito, como que o sistema jurídico deve lidar com o tema da liberdade religiosa em pontos sensíveis, como, por exemplo, a guarda do sábado e vestibulares, concursos públicos. Minha monografia foi nesse sentido. Na época, eu tinha o propósito de incrementar isso e transformar num livro, mas os estudos proféticos e cronológicos tomaram meu tempo, eu não consegui desenvolver mais esse trabalho por enquanto. Por enquanto ainda não deu, quem sabe futuramente. Amém. Perfeito, que legal. legal conhecer isso, assim, né? Esse seu outro lado também, né? Isso mostra o porquê, ainda mais dá vontade de querer ler seus materiais, Sim, seus pela conteúdos, preocupação, né? Que você tem de ir nas fontes primárias, né? Isso faz muita diferença. Exatamente. Sim, por exemplo, agora tem a ver com o próprio livro Astronomia e Glória do Adventismo. Muitos adventistas do sétimo dia, quando leem
livros da Casa Publicadora Brasileira sobre profecias, ou um curso bíblico, ou assiste algum programa lá ou o programa Evidências, ou o programa do Arilton, eu esqueci o nome do programa do Arilton, que fala sobre profecias também, da TV Novo Tempo, ou lê o livro O Grande Conflito, ou o livro Profetas e Reis, e vê lá, 457 a.C. Mas muitos se perguntam, mas qual é a fonte dessa data 457 a.C.? A maioria se contenta em achar alguma enciclopédia que traga essa data, mas não sabem como que o articulista da enciclopédia chegou àquela data. Então, o livro Astronomia e Glória do Adventismo mostra as fontes primárias da informação, de onde vem a data 457 a.C., que são ali as informações de tabletes babilônicos e de papiros encontrados em Elefantina, uma ilha fluvial do Nilo, lá no Egito. Então, tem todo esse arcabouço aí que sustenta a data 457 a.C. Então, eu gosto muito de fontes primárias. Qual é a fonte primeira? Muitas vezes a fonte primária não existe mais. Por exemplo, muitas vezes a nossa fonte primária de alguma informação é a obra de Flávio Joséfo, mas o próprio Flávio Joséfo, ele pegou a informação de outros, porque ele não viveu no período em que ele está relatando. Mas aí aquela fonte primeira já se perdeu, então a fonte primária passa a ser a obra dele, porque é o mais antigo que a gente consegue chegar. Perfeito. Muito, muito interessante. Interessante. E o que a gente percebe aqui, irmão Henderson, realmente essa paixão que você tem aí pelo Evangelho para falar sobre as profecias, falar da palavra de Deus, né? Isso é realmente muito cativante, carismático até. Por que eu digo isso? Porque a Drica e eu, nós temos o canal já faz algum tempo, né? E recebemos muitas mensagens e amamos essas mensagens de vocês. E, infelizmente, não conseguimos responder no tempo que nós gostaríamos, porque são muitas mensagens, mas podem continuar mandando, a gente vai interagir com todos vocês, né? E uma das perguntas que umas dúvidas, né, que nós temos aqui, é que, atualmente, principalmente nos dias de hoje, nós temos um assédio midiático muito, muito forte para adolescentes, crianças, jovens, adultos, para todo tipo de gosto, né? E algumas falam assim, eu sei da verdade, mas eu estou perdendo interesse, né? Qual conselho você daria para um cristão que está fraco na fé e para manter essa chama viva, né? Que o Senhor confiou a todos nós, né? Ter esse mesmo brilho no olho que você tem ao falar das profecias, das 70 semanas. Porque nós temos muitas distrações hoje, né? Então, assim, como que eu me mantenho nessa paixão aí pela palavra de Deus? Vocês tocaram num ponto muito, muito apropriado. Nós estamos na era da distração, né? Nós estamos na fase do mundo em que nunca houve tantos chamarizes, tanta oportunidade de você perder o seu foco para um lado ou para o outro. Realmente nós estamos vivendo a era da distração. E os cristãos não estão absolutamente imunes a isso. Eles precisam vigiar e orar. Agora, além de vigiar e orar, eu não conheço outra maneira senão a leitura. Não encontro outra maneira senão a leitura. Agora, o que acontece é o seguinte: a pessoa precisa se forçar num primeiro momento. É como o exercício físico. A pessoa que está na inércia, ela está ociosa, ela não está praticando nenhuma atividade física, e ela tem que sair ali daquela inércia, tem que sair daquela situação, daquele paradeiro dela, ela vai ter uma grande dificuldade num primeiro momento. Ela vai marcar para começar amanhã e vai adiar para depois de amanhã, e chega depois de amanhã, ela vai adiar. Então, ela vai ter que
criar a consciência de que ela precisa começar. No primeiro dia vai ser horrível, no segundo dia vai ser horrível de novo. E no terceiro dia, provavelmente, vai continuar sendo horrível. Mas talvez no quarto, no quinto, esse desconforto vai começar a diminuir. E com o passar do tempo, vai diminuir cada vez mais. E daqui a pouco, ela vai entrar no ritmo sem perceber. E ela vai sentir o desejo de praticar atividade física. Ela vai ficar inquieta, incomodada se ela não fizer a atividade física. Com a leitura é a mesma coisa. Ela vai pegar ou a Bíblia, ou algum volume de Testemunhos para a Igreja, ou algum volume do Conflito dos Séculos, e o primeiro dia ela vai dormir. E o segundo dia ela vai dormir de novo. O terceiro dia talvez aconteça da mesma forma. E ela vai, muitas vezes, achar entediante, mas ela tem que se forçar, ela tem que quebrar a inércia, ela tem que quebrar essa situação. E, para isso, ela tem que se forçar, ela tem que ter essa consciência. E, se ela fizer isso, ela vai ganhar ritmo, ela vai entrar na linha de raciocínio dos bons livros. Também não estou aqui sugerindo qualquer livro. Nós estamos falando de livros que promovam o crescimento intelectual e espiritual acima de tudo. Então, ela vai ganhar ritmo na leitura e ela vai ficar tão maravilhada com a leitura que as outras coisas, as outras distrações vão perder o interesse. Eu sugiro, se você, que é adventista do sétimo dia, ainda não leu o livro Grande Conflito, você precisa ler. Não pode existir adventista do sétimo dia que ainda não tenha lido o livro Grande Conflito. Você tem que ler e reler esse livro. E se você é católico, é batista, assembleiano, presbiteriano, pentecostal, né, de um modo geral, pegue também esse livro. Não tenha preconceito. Pegue o livro Grande Conflito, que você será grandemente abençoado pelo seu conteúdo. Não quer ler o livro Grande Conflito ainda? Leia o Desejado de Todas as Nações, leia o Maior Discurso de Cristo, leia Parábolas de Jesus. Você gosta de estudar as parábolas? Leia Parábolas de Jesus. Agora, eu menciono o livro Grande Conflito, que é o 5º volume da série O Conflito dos Séculos, de maneira especial, porque eu sou apaixonado por aquele livro. Eu, muitas vezes, quando estava lá no ensino médio, o William e a Adriana estavam no ensino médio, muitas vezes eu levava o livro Grande Conflito e no ônibus eu voltava lendo. E quando chegava aquela parte que falava dos grandes acontecimentos que deram início ao tempo do fim, o grande terremoto de Lisboa, de 1º de novembro de 1755, o dia escuro de 19 de maio de 1780, a chuva de estrelas de 13 para 14 de novembro de 1833, e eu vi as citações dos documentos da época, das obras da época, eu vi aqueles títulos, eu gosto muito de títulos, hein? Então eu ficava olhando aqueles títulos, eu me lembro de um título que falava assim, o título de um dos títulos que são citados ali em Grande Conflito, os grandes acontecimentos do maior dos séculos. Olha que título pomposo. Então, eu ficava lendo aquilo e ficava imaginando, gente, como deve ter sido testemunhar esses acontecimentos, a chuva de estrelas. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, recentemente foi anunciado que haveria chuva de estrelas e que ela provavelmente igualaria a de 1833. Eu duvidei que iria igualar, porque talvez vocês não saibam, ou talvez vocês saibam e outros não saibam, a chuva de estrelas de 1833 ou é ainda hoje, a maior chuva de estrelas de todos os tempos. Nunca foi registrada uma chuva de estrelas, das registradas, que se iguale ou que chegue perto à chuva de estrelas de 1833. Era norte, sul, leste, oeste, o céu todo em movimento. Foi uma coisa assim espetacular. Eu li aquilo no livro Grande Conflito e ficava encantado. Recentemente, quando anunciaram que iria acontecer algo parecido, eu imaginei, não deve chegar àquilo, mas se for minimamente parecido, já vai ser interessante. Fiquei até às 2 da madrugada esperando, eu não vi um meteorito. É claro que aqui, meteorito não, perdão, nenhum meteoro.
Claro que aqui onde eu estou não é um local muito favorável por causa das luzes da cidade, mas se fosse uma chuva de estrelas parecida com a de 1833, alguma coisa eu teria visto. Mas é que aquele momento era um momento especial em 1833. Então, quando eu lia aquilo no livro O Grande Conflito, eu lia e relia aquela parte. Que coisa maravilhosa! Que momentos, que acontecimentos momentosos foram aqueles. Tudo preparando a proclamação do grande movimento milerita. Por quê? Porque o tempo mais solene da história da humanidade estava prestes a começar. O grande juízo investigativo, o julgamento da casa de Deus, o juízo da casa de Deus, que começou em 1844 e está em andamento. Jesus está no lugar santíssimo do santuário. É o momento de nós nos prepararmos, em breve esse julgamento vai terminar e Jesus vai voltar. Amém, amém. Olha, glória a Deus, viu? Inclusive, quando o irmão Henderson estava comentando, né, dando as lições realmente, né, de se forçar realmente, tem que ter aquela nossa participação, né? Às vezes a gente fala, Senhor, faz alguma coisa por mim, mas você não faz nada além disso, né? Olha só o que a Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13 a 14. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Amém. Então, realmente a palavra de Deus falando para nós, incentivando para que nós nos mantenhamos firmes, porque nós realmente estamos sendo assediados de todos os lados. Temos várias distrações disponíveis gratuitamente, infelizmente, gratuitamente. Olha que 1 Timóteo, capítulo 6, 11, fala: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Exatamente depois que você busca e você aplica isso na sua vida, assim como o irmão Henderson, ele esbanja, né, aquela alegria, aquela paz, aquele amor, e muitas pessoas estão hoje muito atordoadas com tantas coisas acontecendo, depois de uma pandemia dessa, tantas perdas, né? Realmente, isso bagunça muito o nosso psicológico. Mas se você mantém firme nos caminhos de Deus, você tem uma paz que o mundo não dá. Verdade. Amém. E sobre o livro, inclusive, aproveito para falar que este canal começou quando a gente estava estudando o Grande Conflito. Temos uma série aqui no canal chamada O Grande Conflito, com vários palestrantes abordando cada capítulo, cada live. Muito, muito interessante. Nós começamos a transmitir a partir do capítulo 31. Isso. Acho que foi a partir do capítulo 31. Então, a gente tem desse capítulo em diante e pretendemos no futuro gravar os demais gravar os anteriores que a gente fez sem gravar. Exato. Mas é isso. Convido você a assistir. Algumas pessoas também têm esse livro, já começaram a ler, a estudar, né? E é realmente um livro, assim, olha... impactante. É realmente incrível, porque você, além de você ver a história de tudo que ocorreu, te leva uma cronologia dos eventos, né, a desenrolar até o que vai acontecer. Ou seja, tem spoiler da sua vida no futuro lá. Exatamente. Mas é isso. Irmão Henderson, muito obrigada por você aceitar o convite, estar aqui conosco, contar essa história e assim, que história! Deus seja louvado pela sua vida, viu? E que Ele continue abençoando e usando aí em todos esses materiais que você está escrevendo, nos vídeos que você está gravando, nas palestras que você dá, enfim, em tudo. Eu que me sinto muito honrado de ter sido convidado, de ter participado com vocês, queridos irmãos William e Adriana, que Deus os abençoe ricamente neste trabalho que vocês estão fazendo. Fico muito feliz de ter podido participar com vocês aqui e termos conversado sobre esses temas tão interessantes, empolgantes e edificantes. Amém. 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 A gente agradece bastante. Sim, eu convido você a ir até os materiais, né? A gente vai deixar os links aqui, mas vai lá assistir os vídeos, vai lá aprender mais. Tem muita coisa legal que você aprende através dos estudos das profecias, né? Exato. E é o estudo da palavra de Deus, porque está tudo lá.
Então, você só tem a ganhar estudando isso, né? E o conhecimento que você adquirir, replique eles. Sim. Replique eles, porque é bênção. Sim. E, para finalizar, eu queria pedir para o irmão Anderson fazer uma oração para a gente, neste momento. Sim. E depois a gente dá uns recadinhos finais. Então, vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nós erguemos agora o nosso pensamento até o santuário celestial, ao lugar santo dos santos em que Jesus está diante da Arca da Aliança, diante do seu trono de graça, intercedendo por cada um de nós. E nós elevamos a nossa mente ao Senhor, Deus, Senhor do universo, para agradecer pela sua bondade e pela sua misericórdia. Nós exaltamos o seu santo nome porque o Senhor é digno de toda adoração e de todo louvor. O Senhor é digno de toda adoração porque é criador e mantenedor de todas as coisas. O Senhor é digno de todo louvor porque é o benfeitor e redentor dos seres humanos. Nós agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos materiais, por todas as bênçãos físicas, por todas as bênçãos intelectuais e, de maneira especial, por todas as bênçãos espirituais. Nós agradecemos pelas Escrituras Sagradas, nós agradecemos pelo dom profético, nós agradecemos pelas profecias de sua palavra, nós agradecemos pelo conhecimento que o Senhor tem nos proporcionado pelo seu Espírito Santo, e nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de compartilhar com outros, por meio dos nossos ministérios, a sua mensagem de salvação ao mundo. Ó Senhor, por favor, abençoe a cada um de nós. Abençoe o William, abençoe a Adriana, abençoe o ministério deles, que eles possam atingir cada vez mais almas, corações, com a mensagem maravilhosa da sua graça salvadora e transformadora. Abençoe também o meu ministério, os ministérios de outros irmãos que estão buscando trabalhar para que a obra seja logo encerrada, para que as almas sejam advertidas, para que o mundo seja advertido, para que muitos sejam salvos e para que possamos estar preparados para o grandioso dia da volta de seu amado Filho Jesus Cristo. E é em nome de Jesus que nós agradecemos por tudo isso e rogamos a sua bênção hoje e sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Então, pessoal, é isso. Hoje a gente teve mais esse testemunho do irmão Anderson. Nós temos mais testemunhos que vamos trazer aqui no canal também, né? Exato. Nossa agenda aqui, ó, tá cheia de contatos com quem nós vamos trazer aqui. E convido também vocês... temos estudos também, além de testemunho, né? Estudos de livros. Exatamente, né? O canal, ele começou a partir dos estudos que a gente fazia com o nosso pequeno grupo, e agora o pequeno grupo meio que se mesclou aqui, né? Se tornou nosso ministério aqui, através deste canal. Isso. Então, eu convido você, né? Se você é novo aqui, vai lá, dá uma olhada nas playlists, nos nossos vídeos. Já falamos sobre o livro Grande Conflito, já falamos sobre mídias, a influência das mídias, sobre música e contemplação, uma série muito rica também para vocês aí. Estamos abordando conselhos sobre regime alimentar. É a nossa série mais recente, que está no fim, né? Finalizou com o nosso amigo Ricardo Fioravante, né? Fazendo o último capítulo. Exatamente. Mas você pode ir lá acompanhar todos os conteúdos, e logo mais temos mais novidades sobre as novas séries que vêm por aí disso. Exato. E uma coisa interessante é que as séries que virão serão estudando a Bíblia. Isso, a gente vai estudar um pouquinho da Bíblia, que é muito importante, e também... Quando chegar na parte de profecias, o irmão Velho está convidado já. Ó. Já está convidado. E futuramente continuar também com os estudos dos livros também, tá? Isso faz parte aqui do ministério aqui do canal. Com certeza. Então,
é isso. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha os próximos dias incríveis ao lado dele e se force a estar em comunhão com Deus. Se tiver que se forçar a fazer algo, que seja principalmente esse, né? Que é estar agarradinho lá ali ao lado do nosso Deus, né? Amém. Buscando ele diariamente. Glória a Deus. Inclusive, eu quero até terminar com uma frase que eu ouvi na semana passada, falando assim, ó, um dia sem Cristo é um dia perdido. Então, pense nisso e leve isso para a sua vida, tá bom? Até mais e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Uma boa semana a todos, que Deus abençoe. Tchau, tchau.